Vocês parecem que estão cansados. Diga, vai passar. Está melhorando. Diga, vai passar. Não desista. Deus vai te honrar. Vai passar. Não desista. Deus vai te honrar. Você pode aplaudir o Senhor, porque isso é uma palavra, não é só um louvor, é uma palavra profética sobre esta igreja, sobre a nossa vida, sobre aqueles que professam fé em Cristo. Nós temos que ter essa convicção, que vai passar, não importa o momento, não importa a situação, não importa o que você está passando, com certeza vai passar. Basta que eu e você não desistamos. Amém? Ainda em pé, eu quero aqui trazer uma palavra hoje à noite, uma mensagem que Deus falou ao meu coração de uma maneira maravilhosa, espetacular. O que seja, quantos aqui querem crescer? Levante a mão, quero conhecer você. Tá? Eu não estou falando de crescimento, de estatura, mas crescer espiritualmente, crescer como cristão, crescer como líder de célula, crescer, nunca parar de crescer. Eu quero dizer que independente de você ter levantado a mão ou não, esta é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que nenhum de nós nos apequenemos, venhamos a nos apequenar. Não, tem momentos que nós somos ridículos, já foi falado em várias edições, já lemos na Bíblia, o povo, a nação de Israel, Deus tem uma promessa para você. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus tem uma promessa para você, Deus tem promessa para você, Deus tem promessas com a tua vida. Gente, pensa num povo, pensa em pessoas que o próprio Deus diz que tem promessas, e tem promessa maravilhosa com a pessoa, e essa pessoa não acredita na palavra de Deus. Eu fico a pensar na nação de Israel, Deus tira-os da escravidão e diz a ele, eu vou enviar vocês a uma terra espetacular, uma terra que mana leite e mel, ouvimos isso no domingo, certo? Uma parte disso, porém esse povo fica cético. Esse povo não acredita. A minha oração é que hoje, a mensagem que eu vou ministrar, que você possa recebê-la no teu coração. Acredite, Deus quer que você cresça. Deus, Ele quer que nós cresçamos. E nós temos que crer na promessa de Deus. E como eu disse, uma nação que Deus disse a eles que daria realmente maravilhosa. Mas eles precisaram mandar espias. Eles não acreditaram. Eu quero dizer que hoje à noite eu sou boca de Deus para a tua vida. E Deus quer que você cresça na vida cristã. Deus quer que você cresça na vida cristã. Nós vamos entender um pouco hoje à noite sobre esse tema. O propósito do discipulado é o crescimento. Diga comigo, vamos lá no 3? 1, 2, 3. O propósito do discipulado é o crescimento. Pode se atentar. O propósito do discipulado é o crescimento. Pode se assentar. Gente, nós temos que entender isto. O discipulado, correr do discipulado, fugir do discipulado, não querer ser discipulado, não querer ser tratado, não querer ser treinado, você vai continuar um cristão, sabe o quê? Anão. Um cristão criança, um cristão imaturo, um cristão que não vai romper com aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas como eu disse hoje à noite, eu sou boca de Deus para você. Nenhum de nós que estamos aqui hoje à noite, ninguém que esteja ouvindo agora esta mensagem, através das redes sociais, vai ser o mesmo. Por quê? Porque hoje eu creio que Deus está iniciando um processo de crescimento na tua vida. Deus tem propósito que você cresça. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele quer que você cresça. O propósito do discipulado é o crescimento. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 11 até o versículo 16. A epígrafe aqui, na minha Bíblia, fala a unidade do corpo de Cristo.
Gente, nenhuma igreja, nenhuma pessoa cresce se não houver unidade. Você já pensou se no teu corpo as células começassem a se degradar? Você já pensou que se no teu corpo o braço direito não se desse com o braço esquerdo? Você já pensou que se houvesse haveria um colapso em nós seríamos, né? Essa dança que saiu agora, que os caras dançam tudo esquisito e diz que isso é dança. Eu digo, meu Deus, nós ensaiávamos tanto quando era jovem. Nós tínhamos que ter passinho. Eu estava lá com meu neto, o Gabriel, o RG, falando para ele, RG, ó, é assim o barato, tá vendo? O balanço é assim, vai passar, um de frente lá e virava, pá, no outro e pá, né? E tal, aquela coisa toda, né? Gente, eu fico a pensar como pode. Hã? Já pensou o colapso que há? Sabe o que eu quero dizer? Nós temos que crescer. Uma igreja que não cresce, ela está doente. Um cristão que não cresce está doente. Uma célula que não cresce é doente. Por isso hoje Deus quer curar a minha, a tua vida. Ele quer que nós cresçamos. Você precisa crescer como homem. Você precisa crescer como mulher. Você precisa crescer como jovem. Você precisa crescer. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado, o propósito de Deus na tua vida é que você cresça. Você tem que crescer nos teus negócios. Nós vamos parar com esse negócio de achar que está tudo bem, está tudo legal. Não, Deus tem promessa de crescimento para a tua vida. E nós temos que nos apossar desta palavra de Deus, que o propósito do discipulado é o crescimento. O propósito do discipulado não é outro senão o crescimento. Por quê? Porque isso traz unidade no corpo de Cristo. Versículo 11. Mesmo assentados em reverência à palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele, de quem? Diga, ele. Ele quem? Diga. Pergunta a ele quem? Deus, Jesus. Designou alguns para apóstolos, outros para pastores e doutores, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos, quantos? Diga todos. Diga eu. Você da direita, você da esquerda, você que tem alguém à frente, você que tem alguém atrás, para todo lado, é para mim e para você, todos. Todos, a palavra de Deus diz, até que todos alcancemos a unidade da fé. Gente, quando eu li isso, Deus falou isso ao meu coração. Você já pensou uma igreja que tem unidade de fé? Unidade de fé, ou seja, ninguém tem mais fé do que o outro. Por quê? Porque todos nós estamos no linear, no limite da fé. Qual é o limite da fé, pastor? É não ter limite, é acreditar em todo o tempo, é crer no impossível. Eu não vejo, mas eu creio, porque Ele é que me revelou que vai trazer a existência. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele quer que nós tenhamos unidade na fé. Eu fico a pensar que uma igreja com unidade de fé, não tem como se envaidecer. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você não tem mais fé que eu, mas eu não tenho mais fé que você. Você já pensou uma igreja? Essa é a ideia que o Senhor, Ele tem para com a sua igreja. Ele diz bem claro aqui no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Eu comecei a pensar, meu Deus, unidade na fé. Pensa numa pessoa aqui da nossa igreja com muita fé. E agora imagine que todos nós temos essa mesma fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ninguém pode contra nós em nome de Jesus. Se nós pegarmos a pessoa de maior fé aqui da nossa igreja, e ele ser o nosso aferidor, e todos nós vamos receber uma unção de transferência dessa fé que ele tem, ou ela tenha, e venha nos dar também esta mesma fé. Deus quer que nós tenhamos unidade na fé. Sabe o que é unidade na fé? É que naquilo que eu creio, você crê também. Diga para a pessoa que está ao teu lado, aquilo que eu creio, você precisa crer também. Mas aquilo que você crê, eu também preciso crer. A unidade da fé é isso.
É nós termos uma fé una. Uma só fé. Uma fé que faça com que nós nos aliancemos, que nós nos juntemos e que nada e ninguém possa nos impedir. Nós vamos para 1000 discípulos. Quantos têm fé nisso? Nós temos que ter unidade na fé. É a unidade na fé que faz com que nós façamos vir à existência as coisas que não são. Essa é a ideia quando Jesus fala sobre o capítulo de número 4, unidade do corpo de Cristo. Versículo de número 14, ou ainda 13. Ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Gente, pensa que o conhecimento, que a pessoa que mais conhece Deus da nossa igreja, tá certo? Seria o aferidor de todos esses conhecimentos. Ou seja, ninguém aqui conheceria mais Deus do que o outro. Diga, eu conheço Deus tanto quanto você o conhece. Você já imaginou que coisa linda? Deus ele não queria que ninguém se envaidecesse. Jesus ele não queria ninguém dizendo, eu tenho mais fé que você. Eu conheço mais Deus, eu tenho mais experiências com Deus do que você. Vocês estão me entendendo? Olha o que a palavra de Deus ainda continua dizendo. E cheguemos à maturidade. Aqui é o grande segredo. Você já pensou uma igreja com uma unidade de fé, uma unidade de conhecimento de Deus e uma unidade? Gente, pensa numa comunidade que, é isso, ninguém com maturidade, que não tem vaidade, sabe, uma comunidade que não tem, sabe, preciosismo pessoal, que o interesse dele, o interesse dela é o bem-estar do outro, porque a maturidade, ela se aniquila, ela se neutraliza, ela não olha para ela. A maturidade são aquelas pessoas que são ofendidas e não tomam como ofensa, ela consegue converter a maldição em bênção, é o que a palavra de Deus diz. Ela não se prende com coisas pequenas, fúteis. Não, isso não abala. Por quê? Porque ela tem maturidade. Diga, a minha maturidade é a mesma maturidade que a sua. Você já imaginou nós termos uma comunidade com fé, conhecimento de Deus e maturidade, entendeu? Nivelada. Eu vou falar para você, com certeza os dias da fofoca estavam contados. Os dias dos mexericos e coisas que edifica? Porque a maturidade, uma pessoa que tem maturidade, ela não fala de outra coisa senão coisas que edificam. O que é que pode trazer melhoria, que pode trazer crescimento? É isso que a palavra de Deus diz, que quando eu e você, nós nos reunimos, pessoas com maturidade, nós pensamos em como abençoar o outro. Como eu vou abençoar esse irmão? Eu tenho que pensar sempre isso, que quando eu me reúno com algumas pessoas, essas pessoas depois que elas saem da minha presença, elas saem melhores ou piores? E isso é um dos termômetros que afere a nossa maturidade. Mas eu quero hoje aqui dizer que o propósito de Deus, quantos aqui estão sendo discipulados? Levante a mão. Eu quero dizer, o propósito de Deus é que você vai crescer. Você já está crescendo, você não vai crescer, você já está crescendo. E eu quero dizer que aqueles que estão crescendo, sabe o que acontece com você? Você leva outros a crescer. Por quê? Porque Deus quer fazer de você pai de multidões. Mas nós precisamos ter uma multidão de discípulos com esse perfil que a palavra de Deus diz que nós temos que ter. E ainda ele diz, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meu Deus! Eu digo, que sonho! Que igreja é essa? Sabe que igreja é essa? É a comunidade evangélica Deus Restaura, se nós recebemos isso no coração. Você não entendeu ainda? É a comunidade evangélica Deus Restaura, se nós recebemos isso no coração. Você não entendeu ainda? É a comunidade evangélica Deus Restaura, se nós recebermos no nosso coração. Pastor, isso é possível? É uma boa pergunta, porque parece utopia, porque a gente não vê igrejas assim. Nós não vemos comunidades assim. Nós não vemos as pessoas com esse propósito. Por quê? Porque nós não nos damos a ser ensinados. Nós não deixamos com que as pessoas façam isso. O ideal de Deus, quando Ele estabelece a organização da igreja, Ele dá pastores,
Ele dá evangelista, ele dá apóstolo, ele dá profetas, dá doutores. Sabe qual é a intenção dele? Olha o versículo de número 14. Olha o que ele diz. O propósito é, diga, o propósito é. Muito bom, para murmurar foi até bom, mas vamos falar agora como profetas e profetiza. Vamos lá? O propósito é que não sejamos mais, repita comigo, é que não sejamos como crianças. Gente, há uma vírgula, tem que dar uma parada aqui. O problema é esse, é que entra ano, sai ano, passa tempo e nós não crescemos, nós continuamos criança. Criança, qualquer coisinha chora. Ei, está chorando meu neto. Agora pergunto para ele, por que você está chorando? Ele nem sabe por quê. Porque ele está numa fase de criança. E criança, quando ela quer alguma coisa, ela chora. Ela não sabe falar, eu quero estar lá com meu avô. Eu sei que ele está chorando porque ele queria estar aqui comigo. Esse é um dos netos assim que entendeu, de bom gosto. Falou, esse negrão é o cara. Ele conseguiu um espaço nos dois mais velhos. Eu achava assim, difícil. O branquinho conseguiu. Verdade, VD é um cara diferente. Vinícius Daniel é um cara diferente. O RC tem a sua propriedade, o RG também tem, mas o VD ele conseguiu fazer a diferença nesse aspecto. Gente, nós temos que começar a crescer. Não é normal que daqui um pouquinho, o VD está com 10, 11, 12 anos, ele quer estar com o vovô, ele dá um grito desse, no meio da igreja. O que foi? Eu quero o meu vô. Mas precisa dar um grito desse? Vai lá com teu vô, rapaz. Com 10 anos não dá mais. Para estar gritando, berrando, o pai tem que levantar e ficar no fundo da igreja. Não. Gente, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem pessoas que já é adultos e ainda têm ações como de crianças espirituais. E o Paulo falou que não poderia falar-vos como adulto, porque vocês ainda eram crianças. A minha oração é que a partir de hoje, quem sabe, você possa estar tendo aí, isso é um conflito, sabe? E pensando, sou eu sou essa pessoa, tenho mesmo dificuldade de ouvir não. Eu tenho dificuldade, entendeu, de saber que as coisas não são bem como eu quero, como eu penso. Eu disse ainda hoje para um discípulo, eu quero fazer uma pesquisa, que eu ouvi algo por alto, que está morrendo na América do Norte, mais pessoas se suicidando de 12 anos para frente, 10 a 12 anos para frente, até 18 anos, se suicidando, mais do que os crimes que são acometidos na América. Estão se suicidando. Sabe o que é isso? Baixa resiliência. Não sabem, não têm a capacidade de sofrer. O sofrimento vem e estão se espanando. Entendeu? Não conseguem resistir às dificuldades, entendeu? Os contratempos da vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está passando por um momento difícil, Deus está preparando você para uma nova etapa. Deus está paramentando você para uma grande obra. Não murmure. Nós precisamos deixar de ser crianças. O propósito do discipulado é o crescimento. Porque senão nós vamos continuar criança. Ah, eu não gostei do que me falaram. Magoou. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Você se magoa com facilidade, filha? Hein, filho? Porque a mágoa é normal, mas tem gente que, pelo amor de Deus, vive magoado. Vive magoada. O propósito é que não sejamos mais, diga, crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que está acontecendo muito isso? Porque são pessoas que não têm convicção. São pessoas, seres humanos, quando eu falo homem, estou falando do gênero humano. Entendeu? Homens e mulheres sem convicção. Porque uma hora dizem que querem uma coisa, uma hora não querem mais. Olha, conta comigo, agora não conte mais. Eu estou dentro, agora eu estou fora. Gente, nós temos que ter uma postura de convicção. Diga para a pessoa que está ao teu lado, quais são as suas convicções religiosas? Quais são as convicções do plano de Deus para a tua vida? Quais são as tuas convicções para estar aqui esta noite? Ah, pastor, eu estou aqui porque falaram para mim que eu tenho que estar no trilho. Eu sou locomotiva. Você é o quê? Está no trilho.
Não, você tem que estar aqui com um objetivo. Pergunte para ela qual é a estação que você acredita que Deus tem para a tua vida. Nós precisamos estar aqui com um propósito. Nós temos que estar aqui sabendo que Deus tem um propósito para estarmos aqui. Porque você está aqui hoje à noite. Me permita, com muito amor eu quero falar isso para você. Se você está aqui nesta noite só para estar no trilho, só para estar aqui para uma questão de estatística, você está perdendo o teu tempo. Você está aqui, tem que estar aqui hoje à noite, sabe por quê? Porque Deus tem crescimento, Deus tem propósito de crescimento na tua vida. Deus tem propósito de levar você a lugares altos, a outro nível. Nós não podemos estar aqui essa noite, eu estou aqui, sabe, pastor? Porque se terminar o Tadel eu não venho, o líder de célula liga em casa, o meu supervisor liga em casa. Ô filho, ô minha filha, não vem não. Você está atraindo para você mais condenações estando aqui, se você não praticar o que você ouve. O Tiago falou isso. Isso tem falado todos os dias ao meu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes das mesmas. Quantas pessoas ouvem, e prática não há alguma. Sabe o que acontece? São pessoas que começam a ouvir coisas e são levadas por homens que induzem ao erro. E hoje eu vou falar uma coisa para você. Tem mais pessoas falando com convicção para induzir o erro do que propriamente dito o cristão dirigido por Deus. Verdade. É uma pena, mas é verdade. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga, Deus quer. Não ouvi? Como é que é? Deus quer. Quem quer? Diga, Deus. Deus é que quer. Que nós cresçamos em tudo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Nós precisamos primeiro crescer antes, seguindo a verdade em amor. Gente, custe o que custar, fale a verdade. Discipulado, quando eu não falo a verdade, não é discipulado. Discipulado é falar a verdade. Se você quer crescer, diga para a pessoa que está ao teu lado, você quer crescer? Fale a verdade. Custe o que custar, fale a verdade. Vocês estão me olhando de uma forma assim que me assusta. Diga para a pessoa que está à tua volta, diga, fale a verdade, custe o que custar. Fale bem firme, fale bem forte, diga, fale a verdade. Fale a verdade. Doa quem doer. Fale a verdade. Nós temos que aprender a falar a verdade, em amor. Entendeu? Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O versículo 16 diz, dele todo o corpo ajustado é unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Cada um de nós temos uma função. Nós não podemos esquecer. O corpo humano, cada um tem uma função. A igreja, ela é comparada a um corpo humano. Cada um tem uma função. Diga aí, cada um tem uma função. Uma função. E a função do coração é específica. Ele não faz a função do pulmão. O pulmão não faz a função dos rins. Os rins não fazem a função do baço. Entendeu? Não tem como um fazer a função do outro. Ou seja, aquilo que Deus tem para você fazer, o outro não vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Você não entendeu ainda. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você que Ele escolheu para ser o líder da célula, é você. Ele escolheu você para ser anfitrião, é você. Nós temos que entender isso, que no corpo de Cristo, cada um de nós temos a nossa
função, o propósito do discipulado é o crescimento. Por isso que o versículo de número 11, ele deixou claro que ele deixou a liderança para o aperfeiçoamento. Uma igreja que tem essa consciência de ter a mesma fé, ter essa mesma orientação que o apóstolo Paulo nos dá aqui em Efésios 4, é a igreja que ele está chamando da igreja perfeita. Por quê? Porque o texto bíblico está dizendo qual é o fim, qual é o propósito. Que deixamos de ser crianças, jogados para um lado e outro de vento de doutrina. Nós temos que ter convicções do que Deus tem para nós. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem convicção do que Deus tem para você? Tem convicção? Você tem convicção que Deus te chamou para ser líder de célula? Porque se você não tiver convicção, as coisas não vão acontecer. Você tem convicção que Deus chamou você para ser um anfitrião? Porque se você não tem convicção, as coisas não vão acontecer. Nós temos que ter convicções do que Deus tem para nós. Se não houver convicção, não tem porquê. Deus quer que nós tenhamos maturidade e unidade. E eu quero pegar uma tradução que eu achei assim, ela muito legal. Nós precisamos ler aqui nessa tradução mais tradicional. Versículo 12, olha o que ele diz aqui. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você precisa crescer. Deus, ele trouxe o discipulado para a igreja para que nós cresçamos. O discipulado nos leva a crescer. Por que, pastor, o discipulado nos leva a crescer? Eu quero aqui citar uma coisa. Para que haja multiplicação. Diga, para que haja multiplicação. Por que tem um número de pessoas infantis? Número de pessoas crianças? Número de pessoas tão sensíveis que se magoam com facilidade? Porque se multiplica o número de pessoas com essa característica. O discipulado, ele tem a ver com a transferência. E se nós não recebermos, como a palavra de Deus está dizendo, que a liderança, a função da liderança, a função do discipulador é preparar você. Para quê? Para multiplicar em você o caráter de Cristo nele, o caráter de Cristo dela em você, para que você também multiplique. Sabe o que Deus quer? Quer que nós cresçamos e multipliquemos. Esta é a ideia que ele preparou toda a liderança. A função é essa do pastor, esta é a função do profeta, esta é a função da igreja. Uma segunda coisa que eu aprendo é para que haja um aumento em dimensão, em volume, qualidade ou intensidade. Eu comecei a pensar a verdade. Há tantas pessoas que não têm intensidade no que fazem. Fazem tudo mais ou menos. Fazem tudo mais ou menos assim. Compreendeu? Hoje nós somos uma geração do tá ruim, mas tá bom. Já ouviram falar isso, sim ou não? Entendeu? É a geração do mais ou menos. É mais ou menos assim. Eu quero e peço a Deus em nome de Jesus, que a partir de hoje, eu e você estamos num processo de crescimento. E que haja intensidade no que a gente faz. Intensidade. Diga para a pessoa que está ao teu lado, que haja intensidade em nós. Sabe o que é intensidade? É colocar toda a força, é imprimir toda a força, toda a vontade, todo o desejo. A minha oração é que nós cresçamos em intensidade. Nós precisamos ser intensos nas coisas do Senhor. Nós não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer forma. Nós precisamos ser, diga, intensos. 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 Nós temos que crescer. Crescimento significa tudo isso. E ele diz ainda mais, em desenvolvimento. Sabe qual é o problema de uma criança? Se nós pegarmos um bebê e não cuidarmos dele, não der os suprimentos alimentar que ele precisa, essa criança não desenvolve. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que crente que não aceita discipulado, não quer ser cuidado e não quer cuidar, ela não desenvolve. Porque eu não só desenvolvo quando estou, entendeu? Cuidando. Entendeu? Não. Eu desenvolvo também quando eu passo a cuidar.
Tem muita gente achando que só se desenvolve porque ela está deixando ser cuidada. Não, eu desenvolvo muito mais quando eu estou também cuidando, eu cresço. É assim que acontece. Um dia você foi beber. Já pensou pegar agora um bebê? Pegar lá a Heloísa, pega aqui, quem está aqui? A Lavínia, é certo? E nós vamos dar um bebê para a Lavínia tomar conta. O que vocês acham, gente? Vamos. Vamos pegar a Lavínia, vai ter um bebê, nós vamos dar um bebê para ela cuidar. A Heloísa, onde tem mais bebê? Nós vamos pegar um bebê e dar para outro. Quem mais? Quem está aí? Quem está aí? Manu, você vai receber um bebê para cuidar. O que vai dar? Ela tomou um susto. Porém, a mãe da Manu um dia foi também como a Manu. O pai da Manu também foi assim. Mas eles cresceram. Foram cuidados. Sabe o que aconteceu? Eles geraram a Manu. Você não entendeu ainda? Sabe o que eu quero dizer? É que o propósito do discipulado é gerar em você a maturidade de Cristo. É gerar na minha vida e na tua vida maturidade cristã. Nós não podemos mais ficar vigiando em torno de ventos e doutrinas, situações. Não, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho convicção do plano de Deus para a minha vida. E não é um ventinho, uma conversa paralela que vai mudar isso. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu quero declarar aqui, hoje à noite, que eu peço a Deus e oro a Deus para que Deus te dê uma unção de crescimento. Uma unção de crescimento. Que você cresça. Porque o discipulado foi estabelecido para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Uma pessoa que ela não está sendo cuidada, não cuida, ela não tem progresso. Ela não progride. Entra dia, sai dia, ela continua a mesma, turrona. Ah, mas eu não fumo mais, eu já não bebo mais, eu já não uso droga, verdade. Mas você continua por dentro. Me permita, com muito amor, um sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado, gente? Você olha assim, você fala, uau, olha como é que ele está, olha ela, olha o jeito de andar de crente, olha o jeito de se vestir de crente. Abre a boca. Vai conversar com ele. Vai conversar com ela. A minha oração é que você seja curado. A minha oração é que você cresça, que você possa, ao abrir a tua boca, haja bênção, haja uma semente de bênção e de glória sobre a tua vida. Que você possa estar exalando esse perfume, que você possa estar falando. Por quê? Porque agora você é um homem e uma mulher agente de milagres. Você não entendeu ainda? Deus levantou você para ser tratado, para ser trabalhado como um agente de milagres. Deus quer usar você para que os milagres aconteçam. Deus, Ele preparou o discipulado para que o propósito do discipulado é o nosso crescimento. Crescimento na fé. Aonde mais? Crescimento primeiro, diga, na fé. Crescimento na fé. O que mais? Diga, no conhecimento de Deus. Gente, nós começamos aqui o nosso instituto bíblico com 100 e poucas pessoas. Ontem, nós tínhamos quantas pessoas aqui, Lucas? 50 pessoas. Onde estão as outras? Sabe qual é o problema? Satanás está querendo impedir você de conhecer. Porque quem não conhece a Deus é alvo fácil para o diabo. É alvo fácil. O diabo pega você fácil. Muita facilidade. Quando nós conhecemos os ardis, sabe os grandes generais, sabe como que eles ganharam a guerra? Estudando o poder bélico do outro. Está na Bíblia. Porque que rei há que vai levantar uma guerra contra o outro sem saber o poder dele? Está na Bíblia. Leia a Bíblia. Quantos querem vencer Satanás aqui? Levante a mão, deixa eu conhecer você. Porque tem alguns que falam, pastor, não quer nem vencer Satanás, porque Satanás também não quer nem lutar com você. Quantos querem vencer o diabo aqui? Levante a mão, deixa eu conhecer você. Como é que você vai vencer o diabo se você não conhece os ardis de Satanás? Vocês estão entendendo? Se você não conhecer as estratégias do diabo, como é que você vai saber quando é o diabo e quando é Deus? Ou quando é você mesmo? Porque tem muita gente se mesmada. Não, Deus fala comigo. Deus fala com você e mandou fazer isso?
Onde está na Bíblia o que você está fazendo, se Deus está falando com Deus? Porque eu não estou entendendo isso. Porque tem gente que diz que Deus revelou para se separar. Onde está na Bíblia? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Onde você achou essa revelação? Tem umas coisas doidas assim, que eu fico pensando assim, eu estou orando, pastor, estou jejuando, Deus fala comigo. Mas Deus tem que falar com você com princípios bíblicos. Porque senão é você mesmo ou o capeta. Você pode escolher. Gente, eu e você precisamos crescer. Diga, precisamos crescer. Nós temos que ter progresso, crescer. Diga, na fé. No conhecimento do Filho de Deus. Nos tornarmos homens perfeitos. Nós temos que nos tornar melhores a cada dia. E à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nos coloquemos em pé hoje à noite. Eu quero orar com você. Que nós saiamos aqui nesta noite pedindo a Deus, Deus, eu não quero ser menino. Eu não quero mais ser criança. Chega para mim. Eu quero ser treinado para ser também um líder poderoso. Uma líder poderosa. Quantos querem ser líderes aqui poderosos? Em Deus. Sem vaidade alguma. Pastor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher que as pessoas realmente possam dizer, olha, você é muito próximo de Deus mesmo. Você é muito amigo de Deus. Eu sinto isso em você. Para que isso aconteça, nós precisamos crescer. E para que eu cresça e conheça até a maturidade, Deus deu pastores, funções específicas, doutores, evangelistas. Você percebe? Deu a liderança. Ame essa pessoa que te discipule. Aceite de Deus, porque eu aprendo discipulando mais do que quando sou discipulado. Você não entendeu ainda. Hoje, conversando com uma pessoa, Deus me fez trazer à memória que eu já aprendi mais com os meus discípulos do que com os meus discipuladores. Um dia desse, um discípulo meu virou e falou assim, pastor, o senhor não precisa de alguém para tratar o caráter do senhor. O caráter do senhor é bem claro para nós. Está bem claro para a igreja o teu caráter. O senhor já disciplinou a tua esposa, o senhor já disciplinou o filho, o senhor já se autodisciplinou. Para nós o teu caráter está claro, pastor. O senhor precisa de um mentor no MDA. O senhor precisa de alguém para consultoria. Eu aprendi com o meu discípulo falou isso para mim. Ele deu um direcionamento sem saber para mim. Outros falaram tantas coisas. Eu sou grato a dois discípulos meus nessa igreja. A todos eles eu tenho um nível de gratidão, mas 2 deles, eles me discipularam e me suportaram 2 anos. O meu filho Rodolfo e meu filho Lucas. Sou grato a Deus enquanto viver, enquanto pastor dessa igreja, com esse modelo de visão. E os 2 anos que esses meninos precisaram me suportar na ignorância do MDA, sem saber, eles tiveram que me suportar em amor. Aprendo muito com eles. Aprendi demais. O nível de crescimento que eu quero chegar não depende do meu discipulador. Depende do meu desejo de crescer. Do meu desejo de progresso. E a minha oração é que a contar de hoje, o teu progresso vai ser espantoso. Você não entendeu ainda? O teu progresso vai ser espantoso. Desde que você se coloque debaixo da cobertura que Deus te deu. Se sujeite, esteja sensível. Por quê? Porque muitas vezes, você pensando que está discipulando, você está sendo discipulado. Nós crescemos quando nós estamos debaixo desta orientação. Porque Deus não quer mais meninos, líderes que não sabem aceitarem transições, líderes que não têm maturidade para aceitar que é hora de você estar debaixo dessa cobertura, que é hora de reinverter a cobertura. Tem muita gente que não cresce, e o filho cresceu mais do que o pai. E agora? Tem que haver uma manhã. Sabe, aquela coisa da mão. Não, pai, esse é o mais velho. Não. Entendeu? E mudava a mão dele, ele estava cego, pai. Mas ele, é assim mesmo. Deus mandou abençoar o mais novo, entendeu? E não o mais velho. Você entendeu? Está na Bíblia. E tem gente dizendo, MDA não está na Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Fala isso porque não lê a Bíblia.
É ignorante, porque se lesse a Bíblia, como vai falar que não está? Eu posso não gostar da ideia, mas falar que não está na Bíblia é muita ignorância, para o meu gosto. E glória a Deus porque Deus nos deu a revelação. Não gostar e não concordar é uma coisa. Agora, dizer uma besteira dessa, que o MDA não tem fundamentação bíblica, não conhece a Bíblia. E quem se deixa ouvir estas coisas é um menino, é uma criança, é um menino, uma menina. Eu tenho pena. Só deveria conversar com essa pessoa. Eu não. Perder meu tempo com isso. Eu quero conversar com quem vale a pena. Porque a palavra diz que nós temos que instruir o sábio. Sabe por que você está aqui hoje de noite? Porque Deus levantou você como um sábio. Você é o sábio. Você é muito sábia por estar aqui essa noite. E eu quero orar com você. Você que chegou aqui hoje à noite. E essa palavra veio ao encontro ao seu coração. E você quer crescer. Acabou o meu tempo de ficar aí, sabe, com essas vaidades e coisinhas. Não, eu quero crescer. Quero crescimento, quero progresso na minha vida. Eu quero crescer. Eu quero ter intensidade com Deus. Eu quero multiplicar. O MDA veio para multiplicar. Não é aquele cara, eu sou o cara de fé aqui dessa igreja. Eu sou o pastor aqui, eu tenho mais fé que todo mundo. Eu conheço mais Deus. Não, tem muita gente boa aqui que vai ter muito mais fé do que eu. Já tem. Tem muita gente boa aí. Muita gente aí. Mas sempre lembrando, eu estou debaixo da cobertura do meu pastor. Eu estou debaixo da cobertura da minha discipuladora, do meu discipulador. Porque é Ele que está me ensinando a crescer. A crescer. Você vai começar a crescer. Você vai se agigantar na fé. Você vai se agigantar no conhecimento de Deus. Você vai se agigantar na maturidade. Você vai se agigantar. Porque Deus levantou você para ser pai e mãe. Há pastores e pastoras aqui hoje à noite. Você vai se lembrar quando você estiver à frente da sua igreja, olhando uma multidão. Suas você vai se lembrar, eu lembro afeições que o por pastor mim. Rodomiro falou isso para mim. Não E aquele preciso dia eu me entendi que eu estou debaixo de uma cobertura que me esconder. trouxe crescimento. Honre. Não preciso mais Seja fiel à cobertura. Seja fiel àqueles que estão te mentoreando. Porque Não preciso mais haverá uma explosão de crescimento na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Porque esse é o propósito de Deus. Eu peço uma igreja, O véu já unidade, se rasgou, unidade de crescimento. o caminho Unidade de você unidade. trilhou E a minha oração é que essa para unidade me hoje aproximar de ti essa igreja, essa é a e comunidade. poder te Para esse contemplar. Eu quero orar com você. Eu quero desafiar E você. poder te contemplar. A fé que está em Cristo, que está no meu pastor, que está no discípulo do pastor e no discípulo de todas as gerações. Nós vamos ter a mesma fé aqui. Terá unidade, há unidade aqui. Vem à frente, não fique no teu lugar. Quando Eu eu quero pedir a Deus te que nós tenhamos unidade, Senhor. eu me Dai-nos torno cada vez mais semelhante a ti. Deus está preparando eu e você para a obra, para que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da diferente em mim. que oração que nós temos aprendido. Nós tenhamos realmente resultados maravilhosos Quando eu te para crescer. contemplo, Acabou o tempo eu de me ser torno agora cada vez mais semelhante comece a orar, comece a falar para Ele aonde você precisa. Senhor, eu preciso ter mais fé. Eu preciso, Senhor, ter mais conhecimento. Senhor, eu preciso ter mais maturidade, Senhor. Eu não quero mais ser criança. Eu não quero mais ser um homem, uma mulher levado para todo tipo de... Olha, aqui está melhor. Aqui está glória a Deus melhor. Lá o louvor é melhor, tem mais gente. Não! É aqui que Deus me plantou. É aqui que eu vou dar fruto. É aqui que Deus me chamou. É aqui que é a obra de Deus na minha vida. Quero ter maturidade para olhar para o meu discipulador, a minha discipuladora, e entender que são presentes de Deus para a minha vida. Quero ter maturidade, Senhor. Eu quero parar, Senhor, com essa coisa de eu estou magoado, eu estou sentindo, eu estou ferido. Não, Senhor. Eu quero ter resistência no Senhor.
quero ser um homem e uma mulher resistente, Senhor, que não se abale com qualquer coisa. Porque eu quero, Senhor, é ganhar almas. Eu quero multiplicar, Senhor. Eu quero multiplicar homens, Senhor. Segundo, Senhor, ó Deus, o teu coração, assim como eu sou. Assim como eu sou, eu quero multiplicar em nome de Jesus aos homens. Profetiza isso, meu irmão. Profetiza isso, minha filha. Profetiza, meu filho. Eu quero receber uma unção de transferência. E eu quero também, ó Deus, transferir o homem que sou, Senhor, para aqueles que são parte da minha cobertura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale para ele, fale para ele. Deus, eu quero crescer. Fala, eu quero crescer como mulher. Eu quero crescer como homem. Eu quero crescer com responsabilidade. Quem sabe você precisa de responsabilidade. Fala para ele que você precisa crescer. Eu preciso crescer na confiança. Eu preciso crescer. O propósito de Deus é que você cresça. Que você cresça intensamente. Que haja um processo contínuo de crescimento na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Hoje eu começo a crescer intensamente e não vou parar mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não paro mais, eu vou multiplicar, diga, eu vou multiplicar. Eu quero multiplicar o número de discípulos, eu quero multiplicar o número de discípulos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você. Deus tem crescimento para nós. O propósito do discipulado é que nós cresçamos. Como Deus quer que eu e você cresçam. Aleluia.